Fala rapaziada, tudo bom? Mais uma aula de história para o sexto ano. Na aula anterior nós estávamos falando sobre a Mesopotâmia, né? Se recordam de todo aquele império suntuoso, gigantesco, o Vale Fértil, o Rio Tigre, Eufrates. Bom, agora nós vamos falar sobre a civilização chinesa e a civilização indiana. Ambas nós iremos salientar, né? Pautar mais em cima da sociedade e da cultura. Por quê? Civilização chinesa, historiadores baseados em documentos antigos afirmam que a civilização chinesa possui mais de 4.000 anos, né? É uma civilização antiguíssima que tem um lastro histórico gigantesco. Estes registros atentam à condição de uma das mais antigas e importantes civilizações do mundo. Então, eles eram gigantescos, tanto que na China nós temos a Muralha da China, né? Que era para se resguardar de possíveis invasores. Os registros mais remotos do povo chinês comprovam a sua formação múltipla, marcada pela influência de vários povoados que habitavam pioneiramente o território e estabeleceram nas proximidades do Rio Amarelo. A civilização chinesa foi responsável pela criação de importantes invenções. Até o século XV, os chineses ocupavam posição destacada na produção intelectual e tecnológica, né? Era um povo muito além dos demais, já tinha uma outra visão do mundo. São eles os inventores da pólvora, do compasso, das primeiras prensas e da medicina, né? Medicina muito usada até hoje por eles, né? No entanto, na idade contemporânea, mais próximos de nós, né, a superioridade do Império Chinês foi abalada pelo contato com as nações europeias, envolvidas no processo de expansão da economia industrial. Durante o século XIX, a ação imperialista acabou estabelecendo uma série de conflitos que colaboraram para um novo período da história chinesa. Os chineses, então, modernizaram suas instalações e hoje ocupam a categoria de potência mundial, né? Os chineses montaram uma sociedade em cima daquilo que era pautado a eles, né? Montaram uma sociedade muito bem organizada e muito bem estruturada, né? E culturalmente eles vêm até hoje mostrando a sua cultura e o seu saber para a sociedade. Eles são muito ricos culturalmente, né? Quando a gente for catar os impérios antigos chineses, são maravilhosos, né? Uma coisa muito importante para vocês pesquisarem em casa também. Vocês irão gostar muito. Agora nós vamos dar uma passada na civilização indiana, né? A civilização indiana é uma das mais antigas do planeta e há evidências arqueológicas que teria começado por volta de 75.000 anos atrás. Sua formação se deu ao longo do rio Hindu, que era habitado por caçadores, coletores e nômades. Lembram que são os nômades, né? Aquelas pessoas que não tinham residência fixa e ficavam se locomovendo de lugares para lugares, né? Em busca da sua caça e do seu alimento. Lentamente, estes passaram a se organizar em aldeias, assim como os índios nossos aqui também, tá? Com o passar do tempo, eles foram formando aldeias e formando sociedades. Por volta de 5.000 a.C., e ficaram conhecidos como povo do Vale do Hindu. De lá partiram os povos que passaram a viver em toda a extensão da Europa e da Ásia, entre 4.000 e 1.000 anos antes de Cristo, os chamados indo-europeus, né? Neste período, existiam duas grandes cidades, Mohenjo-Daro e Harappa, que nos permitiam compreender como era a sociedade na Índia antiga. Ali, arqueólogos encontraram evidências de uma metrópole que abrigava cerca de 80.000 pessoas. Olha para você ver como era tão suntuosa a Índia. E hoje é um dos países mais populosos do mundo, né? Que usavam tijolo cozido em seus edifícios. Destacavam-se o planejamento simétrico de suas ruas e o sistema de abastecimento de água e esgoto. Há muitos anos atrás,
os indianos já tinham uma ideologia de como montar, estruturar uma sociedade, né? Uma cidade, para você ter uma maior comodidade, né? A maioria dos habitantes, contudo, vivia no campo e na agricultura, que era a base da economia, né? Os rios sempre foram entrepostos econômicos, né? Então você não tinha carros, muitos não sabiam manusear os animais, não tinham os animais como meio de transporte, então os rios eram as vias aonde eles faziam todo esse comércio, né? Por isso que se a gente começar a reparar, todas as grandes civilizações estavam próximos a grandes rios, né? Isso daí era muito importante para o comércio local. Então aquelas pessoas que viviam no campo, que faziam plantio, agricultura, necessitavam desses rios próximos para fazer a venda, a troca de mercadorias. Era muito importante, né? Então esses habitantes indianos que viviam próximos e trabalhavam no campo com agricultura, era a base econômica. Plantavam-se frutas como melão, além de ervilhas e trigos. Tanto a civilização chinesa quanto a civilização indiana era muito forte esse processo, por ter várias outras macrocidades próximos a elas. Então esses rios eram de suma importância para eles fazerem todo o sistema de sociedade cultural. Você fazia a venda e a troca de mercadorias. Pessoal, na primeira aula nós falamos sobre a Mesopotâmia. Nessa segunda aula aqui de história do sexto ano, falamos sobre a civilização chinesa, a civilização indiana, e na próxima nós iremos falar sobre o povo hebreu. Muito, muito importante, nós aprendemos isso também, tá? Até a próxima aula, um abraço!